Olá, concurseiro que nos acompanha pelo Aprova Premium. Hoje vamos abordar o direito processual civil, em especial como preparativo para o concurso de analista para o Ministério Público da União, o Ministério Público Federal. Como estamos aí tratando justamente do concurso para o Ministério Público, vamos abordar agora em direito processual civil o que o Código de Processo Civil e as demais legislações que tratam sobre processo civil se referem ao Ministério Público. Quais são as prerrogativas e as regras aplicáveis ao Ministério Público? A princípio, precisamos dizer que o Ministério Público ele pode atuar de duas formas no processo civil. Primeira, como parte. E como parte, o Ministério Público atua em nome da instituição ou ele atua na defesa de interesse coletivo, de direito difuso ou de direito individual homogêneo. Aí, nessas condições, como substituto processual, também chamado esse instituto de legitimidade extraordinária. É o que está previsto lá no artigo 188, que diz: computar-se-á em quádruplo o prazo para contestar e em dobro para recorrer, quando a parte for a Fazenda Pública ou o Ministério Público. Portanto, quando o Ministério Público atuar como parte, terá o prazo em quádruplo para se defender ou em dobro para propor qualquer recurso. Quais são os exemplos que eu posso dar aqui das ações propostas pelo Ministério Público? Primeiro, ele pode fazer a abertura de inventário quando houver algum incapaz, é o que está previsto no artigo 988, inciso 8 do CPC. Pode propor uma ação cautelar de arresto em caso de intervenção ou liquidação extrajudicial de instituições financeiras promovidas lá pelo Banco Central. É o que está previsto na Lei 6.024 de 1974, no seu artigo 45. O Ministério Público também pode aí propor ação civil pública com a legitimação genérica que lhe é conferida para a reparação de danos morais e patrimoniais a interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, como já tinha falado. Também pode promover uma ação de extinção das fundações se a fundação aí fugir do seu escopo principal do estatuto ou da documentação original dessa fundação. Também pode prever aí, pode propor a ação de investigação de paternidade no caso em que não é apresentado aí o pai biológico no momento do registro civil, ok? Além de atuar como parte, o Ministério Público também pode atuar como fiscal da lei ou como custos legis. A sua intervenção, nesse caso, se faz necessária a fim de acompanhar uma pessoa ou com discernimento incompleto ou em vista do interesse público a preservar. Essa hipótese de intervenção está prevista no artigo 82 do Código de Processo Civil, que diz o seguinte: compete ao Ministério Público intervir, inciso 1, nas causas em que há interesse de incapazes, como eu disse. Inciso 2, nas causas concernentes ao estado da pessoa, pátrio poder, tutela, curatela, interdição, casamento, declaração de ausência e disposição de última vontade. E inciso 3, em todas as demais causas em que há interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte. Por exemplo, aí, desses três incisos, o Ministério Público intervém como custos legis, como fiscal da lei, em causas envolvendo relações de família ou registros públicos. É o que está previsto no artigo 82, como a gente já viu, e na Lei de Registros Públicos, no artigo 109. Também vai atuar como fiscal da lei em processo de mandado de segurança, na falência ou recuperação judicial, em ações populares, em ações civis públicas promovidas agora por outra entidade legitimada, em ações diretas de inconstitucionalidade também. Atenção aqui, a nova lei do mandado de segurança, a Lei 12.016 de 2009, prevê que o MP ele será necessariamente intimado para se manifestar
nesse tipo de ação. A lei prevê que no caso do mandado de segurança é necessária, é obrigatória a intimação do Ministério Público sob pena de nulidade desse mandado de segurança. A intervenção do Ministério Público é prevista lá no artigo 84, que diz o seguinte: quando a lei considerar obrigatória a intervenção do Ministério Público, a parte promover-lhe-á a intimação, presta atenção, sob pena de nulidade do processo. Reiterada, inclusive, essa combinação de nulidade por falta de intimação do Ministério Público, lá no artigo 246. Inclusive, é uma das poucas hipóteses expressas do Código de Processo Civil em relação à nulidade absoluta dos atos processuais. Por exemplo, se o processo for nulo por falta de intervenção do Ministério Público, o processo será recapitulado, será anulado desde o momento em que o MP deveria ter participado do processo. Ok? Só lembrando uma coisa aqui, a respeito da capacidade postulatória. Vamos lembrar o que é? A capacidade postulatória é a capacidade para praticar atos em juízo, ou seja, de regra, quem tem essa capacidade é o advogado. É uma capacidade técnica, mas que também é atribuída aos membros do Ministério Público, ok? Em relação aqui à intimação pessoal do representante do Ministério Público, presta atenção, o artigo 41, inciso 4 da Lei Orgânica Nacional do MP, a Lei 8.625 de 1993, confere uma prerrogativa especial ao MP no processo civil. Ele, diz a lei, será intimado pessoalmente, é uma prerrogativa que também é conferida à Defensoria Pública, mas diferentemente dos outros participantes sujeitos do processo, o Ministério Público será intimado pessoalmente com vista dos autos. Então, a prerrogativa vai além, por exemplo, da prerrogativa do advogado. Não somente será intimado pessoalmente, será entregue os autos ao representante do MP. A intimação é obrigatória, inclusive em todos os procedimentos de conflito de competência. É o que prevê o artigo 116, que diz o seguinte: o conflito, no caso de competência, pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz. E o parágrafo único, que é o que nos interessa, que diz o seguinte: o Ministério Público será ouvido em todos os conflitos de competência, mas terá qualidade de parte naqueles que suscitar. Lógico. Como é que vai funcionar os prazos aí para o Ministério Público? É a mesma regra da Fazenda Pública. O artigo 188 diz o seguinte: computar-se-á em quádruplo o prazo para contestar e em dobro para recorrer, quando a parte for a Fazenda Pública ou o Ministério Público. Macete para lembrar aqui: qual é o ato mais complexo do processo civil? Para o réu, o ato mais complexo é a defesa, a contestação. Portanto, o prazo será em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer, aqui privilegiando o Ministério Público. Como se dá aí a responsabilidade pelo pagamento das custas e das despesas processuais no caso daqueles atos requeridos pelo Ministério Público? As custas do processo, diz o Código de Processo Civil, devem ser antecipadas, cabendo ao autor pagar aquelas que ele requerer, que o réu igualmente requerer ou solicitar, na mesma oportunidade que o autor fizer, como, por exemplo, ambos requerem prova pericial, e quando o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público. Portanto, quem vai arcar com as despesas dos atos processuais requeridos pelo Ministério Público é o autor. É o que está previsto lá no artigo 19, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Ok? Temos que fazer um lembrete aqui. É que a transação referendada pelo Ministério Público constitui um título executivo extrajudicial. É o que está previsto no artigo 585, que diz que o instrumento de transação
referendado pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública ou com os advogados aí dos transatores, configurará ou constituirá um título executivo extrajudicial. Outra hipótese aí de atuação expressa do Ministério Público é numa ação autônoma aí, que está na moda aí para todos os concursos, em especial para os concursos das áreas federais ou das esferas federais, como é o caso do Ministério Público da União aqui que estamos vendo. Reclamação constitucional, tema que está muito em voga, em moda aí para os concursos das áreas ou da área federal, da esfera federal, como é o caso do Ministério Público da União. Por que é interessante a gente abordar a reclamação constitucional para esse concurso? Porque a Constituição Federal exige a participação obrigatória do Ministério Público Federal, caso não seja ele, o MPF, autor da reclamação constitucional. Lembrando que vem a ser a reclamação constitucional. Reclamação constitucional é uma ação autônoma, não é recurso e nem é ação incidental. É uma ação autônoma de impugnação de uma decisão judicial que tem uma fundamentação vinculada, pois ela tem hipóteses previamente definidas lá pela Constituição Federal, em especial no artigo 102, inciso 1º, a linha L, no artigo 103, letra A, parágrafo 3º, e no artigo 105, inciso 1, a linha F, de competência para julgamento dessa reclamação judicial, reclamação constitucional, de competência do STJ e do STF. Só lembrando aqui que o STF já julgou favorável ao cabimento da reclamação constitucional diretamente nos tribunais estaduais, simplesmente ou com a aplicação do princípio aí da federação, ok? Em que, por espelho ao cabimento na esfera federal, caberá também na esfera estadual. Quando haverá o cabimento da reclamação constitucional? A Constituição Federal, no artigo 102, inciso 1º, dita o seguinte, que para a preservação de sua competência, quer dizer, do STF, e garantia da autoridade das decisões do tribunal, caberá a reclamação, justamente para preservar a competência e também a autoridade das suas decisões. A jurisprudência vem entendendo que cabe essa reclamação não só em relação aos julgamentos e decisões do STF, cabe também lá no STJ, no Supremo Tribunal de Justiça, no TST, no Tribunal Superior do Trabalho e nos tribunais de justiça, como já tinha mencionado. A segunda hipótese de cabimento aí, da reclamação constitucional está prevista no artigo 103, parágrafo 3º, que diz o seguinte: do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula vinculante aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. Percebam aqui outra inovação aí que está bem na moda para os concursos, a súmula vinculante. O desrespeito por qualquer outra autoridade, seja judicial ou administrativa, o desrespeito à súmula vinculante dá cabimento à impetração da reclamação constitucional, seja, ou no caso aqui, diretamente no STF, justamente porque foi ele, ou cabe a ele, fazer ou formatar a súmula vinculante. Ok? Terceira hipótese de cabimento da reclamação constitucional está prevista no artigo 105, inciso 1º, letra F, que diz o seguinte: a reclamação constitucional, no caso,
para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, assim como do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e do STM, o Superior Tribunal Militar. Ok? Para o Ministério Público, também temos que fazer aqui um lembrete sobre a legitimidade genérica para a interposição de recursos. É o Código de Processo Civil que prevê essa legitimação genérica. O artigo 499 diz o seguinte: o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, ok? E a súmula 99 do STJ, ela expressa justamente essa legitimação genérica do Ministério Público. Diz o seguinte: o Ministério Público tem legitimidade para recorrer no processo em que oficiou como fiscal da lei, ainda que não haja recurso da parte. Portanto, a sua legitimidade não é condicionada ou subordinada à interposição de recurso por uma das partes prejudicadas ou mesmo do terceiro prejudicado, seja pela decisão interlocutória, seja pela decisão final, a sentença. Uma observação aqui quanto à isenção ou quanto às custas recursais. Para o Ministério Público, existe regra expressa que lhe isenta do pagamento das custas recursais. Cabe a isenção das custas recursais ao Ministério Público, também à Fazenda Pública e a todos os beneficiários da justiça gratuita. Ok? Vamos lembrar aqui que para o Ministério Público não é aplicável o princípio do ônus da impugnação específica lá na contestação. Esse princípio é previsto lá no artigo 302, que exige do réu a impugnação, a contestação de todos os fatos alegados pelo autor na petição inicial e a referência à contra-argumentação em relação a todos os pedidos presentes lá na petição inicial. Há uma exceção ao Ministério Público de atender a esse princípio, justamente em relação aí à posição, ao seu papel perante o processo civil. Em regra, portanto, são inúteis as contestações por negação ou negativa geral, exceto se apresentadas pelo Ministério Público e também, lembrando aí, pelo curador especial, que é aquela figura judicial, aquela figura do processo civil, que entra em ação com a nomeação pelo juiz se o réu não se apresenta ao processo, não apresenta contestação depois de ter sido citado por edital. Também não vige essa regra aí para o advogado dativo, que é aquele advogado nomeado pelo juiz para fazer a representação de uma parte que vai em juízo sem ser representado por um advogado. E também não vige essa regra para a Fazenda Pública. A Fazenda Pública, como o Ministério Público, não precisa fazer o quê? A impugnação específica de todos os fatos, a causa de pedir e todos os pedidos constantes lá da petição inicial. Eles podem fazer uma contestação genérica, ok? Também vamos lembrar aqui que para o Ministério Público vige a mesma regra ou as mesmas regras de impedimento e suspeição aplicáveis ao juiz. As mesmas causas de impedimento e suspeição do juiz são aplicáveis aos membros do Ministério Público. Os membros, logicamente, os procuradores e os promotores que fazem a atuação
no processo, como, portanto, sujeito processual. É a regra lá prevista no artigo 138 do Código de Processo Civil. Lembrando aqui as causas de suspeição e impedimento. Primeiro, o artigo 134 do Código de Processo Civil prevê as causas de impedimento ao juiz e, no caso, aplicáveis também ao membro do MP. É defeso, diz o artigo, é defeso ao juiz, no caso o MP, exercer as suas funções no processo contencioso ou voluntário, primeiro, de que for parte, logicamente. 2, inciso 2, em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito ou prestou depoimento como testemunha. Inciso 4 aí, quando nele estiver postulando como advogado da parte, o seu cônjuge ou qualquer parente seu, consanguíneo ou afim, em linha reta ou na linha colateral, até o 2º grau. Também o Ministério Público, ou o membro, o representante do Ministério Público não vai poder atuar, vai se declarar impedido e a Procuradoria vai fazer a substituição desse representante por outro procurador, no caso do MPF. Inciso 5 aí, quando o cônjuge, parente, consanguíneo ou afim de alguma das partes em linha reta ou na colateral até o 3º grau. Inciso 6, quando for órgão de direção ou de administração de pessoa jurídica, parte na causa. Aqui não cabe justamente porque o membro do Ministério Público ele não vai poder justamente exercer qualquer tipo de função de administração ou de direção de pessoa jurídica, justamente pelo impedimento legal e constitucional que o membro do Ministério Público tem, ok? Lembrando também o artigo 135 agora, que trata das causas de suspeição do juiz aplicáveis aí ao MP. Diz o seguinte: reputa-se fundada a suspeição de parcialidade do juiz, e no caso, vamos falar do Ministério Público, quando, inciso 1, amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes não pode atuar, ou a lei diz que ele vai ser presumidamente suspeito para atuar numa causa em que o seu amigo íntimo ou seu inimigo capital atue também no processo. Inciso 2, alguma das partes for credora ou devedora do juiz, diz a lei. Mas aqui lemos credora ou devedora do Ministério Público, ou do membro do Ministério Público, de seu cônjuge ou de parentes destes, em linha reta ou na colateral até o 3º grau, ok? E inciso 3 diz o seguinte: onde atuar o herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de alguma das partes, no caso, o Ministério Público não pode figurar como herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer dessas partes, né? Inciso 4, receber qualquer dádiva ou receber dádivas antes ou depois de iniciado o processo, aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou subministrar meios para atender às despesas do litígio. O membro do Ministério Público será presumidamente suspeito se atuar em algum processo que tenha procedido ou realizado algum desses atos, ok? Inciso 5 aí diz que não poderá o Ministério Público também, ou ele é suspeito para atuar em processo, onde ele figure como interessado no julgamento da causa em favor de uma das partes, né? Não pode ele atuar, fazer qualquer manifestação ou apresentar qualquer parecer num processo que atue aí uma parte e ele tenha interesse que essa parte vença ou seja vencida, ok? Vamos lembrar aqui também que o Código de Processo Civil atribui legitimidade para o Ministério Público propor ação rescisória. É o que está previsto lá no artigo 487, inciso 3º, letra A. O Ministério Público ele pode propor a ação rescisória que vige ou que visa, né, fazer o quê? Reconhecer alguma nulidade absoluta ou algum outro tipo de ilegalidade presente na sentença que transitou em julgado. O Ministério Público pode propor essa ação rescisória em 2 casos. Primeiro,
quando era obrigatória a sua intervenção e ela não ocorreu. Por quê? Porque ele não foi intimado e, portanto, ocorreu uma nulidade absoluta do processo. Segunda hipótese aqui de cabimento da ação rescisória por parte do Ministério Público, quando o processo tiver sido fruto de colusão entre as partes, de fraude feita entre as duas partes, autor e réu, eles fazem um acordo ilegal para obter algum resultado que não seria lícito a elas obter, ok? Nos dois casos, cabe a ação rescisória por parte do Ministério Público. E a terceira hipótese é a seguinte: nos demais casos em que houver interesse público, veja como a regra é bem abrangente, né? Um termo jurídico indeterminado, interesse público aqui, cabendo todas as hipóteses de que o Ministério Público deva atuar, também pode impetrar aí a ação rescisória. O último tema que a gente precisa abordar aqui faz referência à audiência de instrução e julgamento e atuação do Ministério Público, ou uma regra especial para ele. Lembrando que a audiência de instrução e julgamento tem fases obrigatórias para serem seguidas lá para responder às questões do concurso. Primeiro, na audiência de instrução e julgamento, deve haver os esclarecimentos do perito e dos assistentes técnicos se houve aí a prova pericial e se há necessidade disso ocorrer. Segundo, haverão os depoimentos pessoais, primeiro do autor e depois do réu. Terceiro, haverá aqui a oitiva ou inquirição das testemunhas, novamente, primeiro do autor e depois do réu. Aí sim é que importa aqui para o Ministério Público. Haverá aí a última fase, a fase de alegações finais. Essas alegações finais, elas podem ser apresentadas na forma oral, portanto, aqui na audiência de instrução e julgamento, onde haverá concessão pelo juiz de 20 minutos, com prorrogação de até mais 10 minutos, em que o advogado vai ditar suas alegações, ou na forma escrita, dita memorial, em prazo que será concedido pelo juiz e escrito vai ser apresentado lá na secretaria da vara, né, do cartório, e não aí perante o juiz na audiência de instrução e julgamento. Se for apresentado ainda em audiência na forma oral, diz o artigo 454 do Código de Processo Civil que, fim da instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e ao do réu, bem como, presta atenção, ao órgão do Ministério Público, sucessivamente, pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogável por 10 a critério do juiz. Portanto, sempre quando o Ministério Público intervir como fiscal da lei, ele terá a oportunidade de apresentar alegações finais, atuando como custos legis. Se ele for parte, logicamente, ele atuará como se fosse um advogado e terá aí a oportunidade de apresentar suas alegações finais no prazo no tempo aí de 20 minutos, prorrogável por mais 10, ok? Lembrar algumas questões, gente. Questão muito corrente, que aparece muito nos concursos aí, mais uma vez, os prazos para o Ministério Público. Os prazos para contestar e para recorrer, eles serão computados, respectivamente, em quádruplo e em dobro, quando for o Ministério Público, igualmente a Fazenda Pública. Percebam, esta regra está lá no artigo 188. Lembrando mais uma vez, a dica, quádruplo para contestar, porque a defesa é o momento mais importante, talvez, para o réu, a parte requerida, ok? E o recurso será em dobro, tanto para a Fazenda Pública como para o Ministério Público, porque eles têm aí uma prerrogativa para atender e para resguardar
o interesse público e, no caso da fazenda pública, aí, o patrimônio público, ok? Outra questão que aparece muito nos concursos aqui é referente às representações, às regras de representação, tanto ativa como passiva. Lembrando aí do artigo 12 do Código de Processo Civil, ele não faz referência ao Ministério Público fazer a representação dos incapazes. O Ministério Público, ele não será representante de incapaz, muito menos curador, tutor ou qualquer outra figura similar, muito menos representará a herança jacente ou vacante. O Ministério Público também não representa os estados. Os estados são representados por seus procuradores, como é o caso também do município. A herança jacente e a herança vacante, elas serão representadas por um curador especial, justamente porque não há, se há uma herança jacente, é porque ela sente a falta, digo eu, assim como Macete, sente a falta de herdeiros. E ela se torna vacante depois que é comprovada ou é presumida aí a inexistência de herdeiros e ela se torna vaga, ela vai compor aí o patrimônio estatal. E nem representa o espólio, já que o espólio ele será representado pelo inventariante. De forma alguma não caia na pegadinha da questão dizer que o Ministério Público representa a massa falida. Presta atenção, o Ministério Público vai intervir no processo de falência, mas de forma alguma vai representar a massa falida. A massa falida, pela nova lei aí de falências e recuperação judicial e extrajudicial, a Lei 11.101 de 2005, a massa falida é representada pelo administrador judicial. E, por fim, de forma alguma, o representante do Ministério Público vai representar o condomínio, ok? O condomínio, aí sim, é representado pelo síndico, ok? Espero que tenham aproveitado aí as dicas de véspera para o concurso de analista do Ministério Público da União. Vimos aí as regras básicas que o Ministério Público deve atender perante o processo civil. Boa prova, muita concentração e um pouco também de sorte na sua prova. Até a próxima aula.